Oi, doutora Stephanie. Oi, Cami. Doutora Monique. Oi, Thay. Doutora Paola. Paola Pérez. Eu sou Pérez também. A Pérez com S. Um parentesco, né? Ai. Oi, Darlete. Aí, doutora Paola, querida. Tudo bom? Doutora Camila. Doutora Tati. Oi, gente. Ai, quanto tempo, né? Eu acho que eu fiquei aí um momento pra licença, assim, a gente se vê, já dá saudade. Já parece que há anos que a gente não se fala. Boa noite, terçou. Doutora Isa. Olha, gente, assunto bom hoje, tá? Então, vamos chegando, vou puxando a cadeirinha, puxando o caderninho de anotações. Liga aí o gravador. Não precisa ligar o gravador, tá? Porque eu vou dizer, a live fica salva aqui e você vai conseguir depois assistir. Fica também lá no Momento Pele Ciência, no Spotify, porque a gente tá moderno, a gente tem lá o nosso Momento Pele Ciência em todas as plataformas. No Spotify também você encontra o Momento Pele Ciência e consegue assistir todas as aulas virtuais, aulas em live que fazemos por aqui. É um momento legal de aprender aí no trânsito, na academia, na esteira. Imagina que alegria lá. Tá correndo e tá vendo aqui, ó. Nos ouvidos de vocês. É bom, porque a informação é boa. Peço desculpas pela voz, muitas vezes pela dicção, mas a informação é boa. Então é isso aí, né, gente? Olha, começa agora, 9 horas, o nosso Momento Pele Ciência, nosso encontro que acontece 2 vezes na semana, às terças e domingos, às 21 horas. E nesse encontro eu ensino, converso sobre diversos assuntos que são para te ajudar, colega médico que trabalha na área da saúde, da estética, dermatologista, cirurgião plástico, ou simplesmente médico clínico geral, médico de família, pediatra, ginecologista, que atende saúde da pele, né, vê frente a frente no seu consultório situações em que a pele é uma queixa, é uma situação, trabalha com estética de pele. Então chega aqui mais que a gente fala sobre assuntos que são úteis para o seu dia a dia. Conhecimento para você colocar em prática imediatamente no seu consultório, temas atualizados, assuntos com base em evidência científica, tá? E tenho certeza que aqui você sempre aprende um pouco mais. Tá chegando agora, ainda é novo aqui no perfil, não participou do Momento Pele Ciência, não me conhece ainda, eu sou a Natália, sou médica dermatologista, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, professora de cosmetria da residência de dermatologia do HU, da UFSC, aqui em Florianópolis. Também tenho meu consultório particular e a plataforma de ensino médico, Skin Training, que tem diversos cursos bacanas, inclusive o Pele 3C, que nesse momento a gente está com a primeira turma de 2024 já em andamento, já aprendendo, e é com muita satisfação que a gente tem esse encontro, porque aqui a gente acaba compartilhando dúvidas, conhecimentos, e eu espero que você goste e aproveite bastante também. Estás convidado a tirar dúvidas, a comentar, a pedir sugestões, dar sugestões de assuntos para a gente conversar aqui também, tá bom? E aí, eu vi esses dias, gente, muito interessante, uma postagem, eu até lembrei em que perfil que foi um perfil de beleza ali, o Bonita de Pele, acho que é uma menina até que se popularizou falando de produtos de pele, assim, ela em farmácia, e ela resenhava os produtos, e ela ficou muito famosa. E aí, uma postagem muito interessante dizia assim, olha, que cada vez mais a gente vai dar mais atenção para o terço inferior do rosto, por causa dos óculos de realidade aumentada, né, os óculos híbridos, aquele óculão lá da Apple. Eu acredito também nisso, né, gente? Assim, quando o celular chegou, parecia uma realidade tão distante, daqui a pouco a gente não fica mais longe desses aparelhinhos. E acredito que o óculos é a mesma coisa, ele realmente chegou para ficar. E pelo fato da parte superior do rosto ficar um pouco mais escondida, eu acho que terão pessoas que vão trabalhar bastante com esses equipamentos, se dará mais atenção para o terço inferior e, portanto, para o lábio. E não bastasse, a gente no consultório já tem bastante queixa de questões do lábio, né? Os pacientes nos trazem questão de ressecamento, rachadura, aqueilite angular, aquele ressecamento, aquelas feridas que dão no canto dos lábios. A pessoa quer melhorar esteticamente o lábio, mas ainda não está assim pronta para fazer algum procedimento, né? Tem pacientes que a gente tem que lançar a mão
da isotretinoína, do Roacutan ou de algum ácido de uso no tópico, mas que eventualmente pode ressecar o lábio também. E aí a gente se vê no compromisso de tratar esse lábio, fazer um skincare adequado para a região dos lábios, né? Vamos colocar aí dentro da nossa linguagem de skincare. E aí fica a dúvida. Ora, ô doutor, aquela máscara da Laneige, ela é realmente boa? Ela é melhor que as demais? Devo comprar? Doutora, minha filha adolescente está usando o hidratantezinho da Carmed, da Fini. E aí, pode, não pode? É boa, não é boa? Ou até, sei lá, ou o paciente, né, pede a sugestão de alguma coisa e você só prescreve a mesma coisa, manteiga de cacau. Eu disse, não, tá na hora da gente se libertar da tal de manteiga de cacau, né? Tá na hora da gente começar a poder indicar coisas mais sofisticadas para o nosso paciente, mas entender principalmente o que a gente está prescrevendo, por quê, se é tudo igual ou não, dominar realmente o assunto. Porque senão a gente fica refém até da sugestão de outras pessoas e não tem um domínio dessa área, afinal essa é uma área que nos cabe também, tá? Então, eu sinto falta um pouco desse assunto e me brilhou a ideia da gente conversar sobre isso hoje, tá? Se isso pode ser uma dúvida sua rotineira também, então fica até o final da live que eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante coisa bem legal aqui hoje, tá? Primeira coisa que a gente deve comentar é a seguinte, né? Tá bom, antes da gente partir para o tratamento da região dos lábios, vamos dar uma revisada no que pode causar um aspecto mais enrugado, ressecado, rachado da região dos lábios. Pois é, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é revisar possíveis causas disso, né? Afastar coisas que são tratáveis. E aí, com relação às causas mais comuns, tá? Vale pensar em diversos pontos. Vamos lá, número 1. Pensar na questão do clima. A gente observa bem isso, que nas estações mais frias, no inverno, a questão de baixas temperaturas realmente reflete no ressecamento do lábio. E em locais com baixa índice de umidade no ar também. Então, lugares mais ressecados, ou às vezes até o paciente viaja para algum lugar mais ressecado e realmente isso acaba impactando na pele e também nos lábios. Tem a questão também de lugares com muito vento, que ventam muito, né? Ou o paciente se expõe muito ao vento, ao ar livre. Pessoas que praticam esporte, que tem a questão do vento, ou fazem corridas na rua, tá? E aí, junto a isso, aliado, às vezes faz uma respiração bucal, né? Faz o fluxo de ar passando pela região dos lábios, e a gente sabe que vento resseca o lábio. Então, às vezes é interessante você conversar, trazer para sua anamnese o entendimento aí da rotina do paciente, se tem essas questões aí de viagem, de clima, de vento, de prática de esportes envolvida. A questão de esportes ao ar livre, que tem a questão do vento, ainda implica na questão do sol, né? A gente sabe que a radiação ultravioleta, ela ele pode danificar o lábio, até com o tempo formar a quelite actínica, né? Fazer lesões pré-cancerígenas no lábio. Inclusive, não é incomum, né, ter carcinomas na região dos lábios e até principalmente no lábio inferior, né, que ele é um pouquinho mais voltado para cima, pega esse ângulo aí com o sol e aí pode acabar tendo lesões de carcinoma no futuro. Então, eu digo que até entender a questão de lábio, ele envolve questão de saúde, não só de estética, de aspecto do lábio, mas com questão de saúde também, prevenção de lesões pré-malignas e lesões malignas. Então, revisar com o paciente essa questão de exposição é bem interessante também, porque às vezes o paciente diz assim, eu não me exponho muito ao sol, não pego sol no meu dia a dia. Não, mas todo dia eu dou uma corridinha ali de 1 hora de manhã. Tem exposição, né? Então, às vezes o paciente pensa que a exposição é estar ali deitado numa espreguiçadeira, e aí não é, né? A questão de desidratação também é uma causa bem comum. A desidratação, ela não precisa ser um alto grau de desidratação. Às vezes a pessoa passa um dia inteiro, isso acontece até comigo, viu, gente? Passa o dia inteiro, às vezes, falando, atendendo, trabalhando, quando não tomou um santo gole de água o dia inteiro. Como o lábio é uma mucosa,
ele acaba refletindo mais essa diferença, esses níveis de hidratação, de ingesta de água, de uma maneira muito mais clara que outras partes da pele, né? Outras partes que ficam visíveis pra gente. Então, a pessoa que tem uma baixa ingesta de água ao longo do dia, ela pode sim sofrer com lábios ressecados. A pessoa às vezes sente até no final do dia, não, eu começo meu dia bem assim, mas ao longo do dia eu sinto que ele vai ressecando muito. Então, pode ser que a pessoa ao longo do dia esteja com uma baixa ingesta de água. Então, é interessante dizer assim, olha, anda com a garrafinha, né, presta atenção na tua ingesta de água. Ingesta de água é uma coisa, ingesta de outras bebidas é outra. Então, às vezes a pessoa ela tá tomando refrigerante, sei lá, sucos, outras fontes hídricas, digamos assim, e às vezes não é de fato água que vai melhorar o nível de hidratação. Então, é questão de água mesmo, né, hidratar estimular o paciente a tomar bastante água, porque às vezes não adianta investir no melhor hidratante do mundo, não adianta fazer tem pessoas que eu quero fazer preenchimento labial, porque eu ouvi falar que o ácido hialurônico ali no lábio hidrata, e não adianta fazer procedimento, preenchimento labial, usar o melhor produto para lábio, se a pessoa não tem uma boa ingesta de água ao longo do dia. Então, a questão de revisar o hábito de ingesta de água é importante, a gente sabe que reflete direitinho. Eu sinto aqui na pele, porque às vezes a gente tem um dia mais corrido, atendendo, né? Atende um, atende outro, às vezes quando vê, passaram-se 4 horas, 5 horas sem tomar um gole de água. E aí o lábio resseca no final do dia. Pessoas que têm lábios maiores também, ou até a pessoa que faz um preenchimento labial, às vezes pelo fato da mucosa labial ficar mais exposta, mais evertida, e aí mais em contato com o ambiente, com o vento, com o ar, isso também às vezes pode levar um pouquinho mais de ressecamento. Geralmente a pessoa que tem um lábio maior, às vezes mais exposto, mais evertido, também tem com frequência essa questão, essa queixa de ressecamento, tá? Alguns medicamentos também, né, podem levar à desidratação do lábio. Então a gente sabe que existem antidepressivos, anticolinérgicos, medicamentos para dor crônica, o próprio isotretinoína, o Roacutan, que a gente usa bastante, tá? Eles podem também diminuir, né, a hidratação das mucosas, da boca e também do lábio. Então, a questão também de revisar essa questão dos medicamentos, mas para nível de esclarecimento do paciente, porque a questão de manter o medicamento vai do benefício do medicamento, mas aí você já tem ali uma explicação plausível, sabe que aquele paciente vai ter que orientar de fazer mais ingesta de água, de usar mais produtos específicos para hidratar o lábio e etc. Uma outra causa comum, tá? Não é tão incomum, é o hábito da pessoa passar a língua no lábio, né? Então, passar, morder, mordiscar a língua também pode ser uma causa de ressecamento. E às vezes é contraditório, porque a pessoa passa a língua justamente para hidratar, para levar saliva ali e hidratar. A gente sabe que a saliva ela contém enzimas que já fazem parte do processo digestivo, a gente começa com a questão da digestão dos alimentos já dentro de boca, e aí para a mucosa ali entrar em contato com a saliva, ela pode acabar irritando e acabar piorando. Logo de imediato que a pessoa passa a língua, dá uma sensação de hidratação, mas depois isso pode causar um ressecamento. Então, rever hábitos da pessoa se morder, da pessoa passar a língua nos lábios também é algo interessante. E uma causa especial com relação à quelite angular, porque tem, além do ressecamento do lábio, tem uma situação em particular que é a quelite angular, quando a pessoa apresenta só aquele ressecamentinho, aquele corte no canto da boca, que algumas vezes está associado ao acúmulo de saliva aqui no cantinho, né? Tem pessoas que têm uma anatomia em que faz uma curva, né, e dá uma acumulada de saliva ali no cantinho da boca, e tem pessoas que vão ficando com essa anatomia mais profunda no processo do envelhecimento, quando a gente tem reabsorção da mandíbula, da maxila, a gente sabe que a absorção óssea, né, até dos alvéolos dentários, e isso faz uma inversão para dentro da boca, do lábio, inclusive dos cantinhos dos lábios, né? Então, às vezes é um primeiro sinal de perda de estrutura óssea, de gordura, essa inversão. Aí o paciente fica com a boca mais para baixo
invertida, e isso faz um acúmulo. Então, além de tratar, de hidratar, realmente aí indicado para um tratamento mais eficaz o paciente fazer um reposicionamento do lábio. Entra muito bem o preenchimento labial, por exemplo, para fazer essa exposição ali do cantinho da boca. Até com relação a isso, existe uma técnica, um ponto de aplicação do ácido hialurônico que é muito interessante. Vou pegar uma caneta aqui para mostrar. Não sei se vocês fazem, eu faço muito no meu dia a dia. Quando eu observo que a pessoa já tem um canto labial já mais escondido, ou que já tem, né, essa comissura mais voltada para baixo, aquele pilar bem no canto, aqui, ó, bem na conexão do lábio superior com o inferior, tá? Bem aqui na comissura, ele é um ponto que dá uma eversão no lábio e até levanta o cantinho da boca. Então é um ponto de ácido hialurônico que nos ajuda bastante nesse caso da anatomia, né? Que pode ser uma causa de quelite angular. Mas com relação à quelite angular, a gente tem que lembrar também de algumas situações, como também deficiências vitamínicas. Não é incomum a gente encontrar no consultório anemia ferropriva, falta de ferro. Eu tenho observado uma certa tendência, não sei se vocês também, tem muitas pacientes, mulheres jovens que têm descontinuado anticoncepcional oral, não quero usar hormônio artificial, quero ficar com ciclo natural ou fazer uso de um DIU não hormonal. E aí acaba tendo, claro, um fluxo menstrual um pouco mais intenso, ou volta simplesmente a ter fluxo menstrual mensal. Isso é uma causa de perda de ferro. Junto a isso, muitas pessoas vêm diminuindo a ingesta de carne vermelha, mudando hábitos alimentares, e não é incomum a gente pegar ali uma anemia carencial, então uma anemia por falta de ferro, ou até deficiência de B12, de vitaminas do complexo B, deficiência de zinco também, são causas de quelite angular. Então, quando você acaba descartando coisas como alteração anatômica, acúmulo de saliva na região do cantinho dos lábios, e aí vale a pena fazer uma investigação nutricional para ver se não tem uma carência nutricional que esteja justificando aquela quelite angular. Uma outra causa que eu vejo no consultório e que não é tão incomum, que vale muito a pena sempre revisar, é a questão de quando a pessoa diz assim, ó, eu uso hidratante labial muito no meu dia a dia, muito, e eu não consigo ficar sem. É uma coisa louca, assim, eu não consigo ficar sem, mas ao mesmo tempo eu sempre uso, e meu lábio tá sempre ressecado, e eu tomo água, tu não consegue identificar nada de diferente. E além da pessoa ter um ressecamento de lábio, às vezes a pessoa tem um pouco de ressecamento ao redor do lábio, tá? Então ele ultrapassa a linha do lábio. E uma coisa que a gente esquece e que pode estar acontecendo, e às vezes na sutileza é só aquele rachado de lábio que aparece, é a questão da dermatite de contato. Então, ora, pelo produto hidratante, pela hidratação, vou dizer para vocês, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu peguei dermatite perioral, que eu atendi dermatite perioral, em que a causa da dermatite perioral era hidratante labial, balme labial de uso contínuo. Então, às vezes é o nosso tratamento, é o nosso bem, mas pode ser também o nosso mal, né? Então, assim, tem que avaliar se a paciente não tem algum estigma, algum sinal de que possa estar fazendo, na verdade, uma dermatite de contato pelo balme que ela usa, e aí você tirando, acaba até melhorando o ressecamento. Então, às vezes o paciente tem medo enorme de descontinuar, porque vai ficar muito ressecado, mas na verdade aquilo é a causa do ressecamento. E aí, como é que a gente verifica isso? Então, quando a pessoa tem um ressecamento muito anormal, quando a pessoa tem coceira na região dos lábios, quando ela tem ressecamento que vai além da mucosa labial, quando a pessoa tem dermatite perioral. Então, são sinais de que, de repente, você está ali de frente com algo que está até prejudicando aquela região. Tá? E uma outra questão, né, que a gente vale a pena sempre lembrar, e aí vale a pena também você investigar questão de atopia, de alergias respiratórias e até da anatomia, se a pessoa não tem, né, rinite, né, condições que façam que ela tenha uma respiração bucal. Então, às vezes a gente esquece, mas também é uma causa bem comum do ressecamento de lábio, a questão de respiração bucal. Aí vale a pena, claro, encaminhar para o colega especialista para fazer uma avaliação, ver se a gente consegue fazer adaptar, melhorar, né, essa respiração do paciente para parar ali com o ressecamento, porque a respiração bucal é uma causa de ressecamento.
E até em crianças, viu? Às vezes a mãe traz ali a queixa, tá sempre com a boquinha ressecada, ela já usa o balmezinho hidratante e às vezes é a ponta do iceberg, né? Isso está sendo causado por uma respiração bucal. Então veja, como a gente fala de lábio, a gente está falando aqui já há muito, listando inúmeras causas de ressecamento labial. Então antes de você partir de fato ali para recomendar o balmezinho, o hidratante de lábio, vale a pena você revisar esses pontos. Porque não adianta, eu uso sempre a analogia do prego no pé. Não adianta nada, a pessoa pisou num prego. Não adianta nada você dar o melhor analgésico se você não tirar o prego. Então a gente tem que ver aí se não tem alguma causa tratável, tá? Que você tem que modificar na rotina, no dia a dia, nos hábitos do paciente, antes de partir de fato do tratamento. Tem que tirar o prego antes de dar o analgésico, tá? Então aí a gente consegue com certeza um melhor resultado. Com relação aos hidratantes, né, tem crescido muito o número de opções de hidratante labial. Antigamente, não tão antigamente, porque a gente lembra, né, a gente olha para esse horizonte, nessa linha do tempo, a gente lembra, né, que tinha um pouco tempo atrás a gente tinha o que de opção? Manteiga de cacau, né? Era universal, né? Era todo o tempo assim, vou comprar uma manteiguinha de cacau, né? E aí, será que manteiga de cacau é uma boa opção? É uma opção igual às demais? É tudo igual ou é diferente? Vamos passar para o tratamento para a gente entender melhor isso. E quando a gente vai passar para tratamento e entender se é igual ou é diferente, a gente tem que ir para a composição, para a gente ir para a fórmula, né? Eu sempre incentivo quem me acompanha aqui, os meus alunos do curso digital, ensino isso, a ler componente, a ler composição. Não é o que vai acabar nos diferenciando. Quem trabalha com cosmético, com dermocosmético, com skincare, com prescrição, é um pouco chato, é um pouco complicado, mas ler composição vai ser um grande divisor de águas na sua vida profissional, né? Você vai entender melhor, daí fica tudo mais claro, mais fácil. Eu sei que no início é um pouco complicado, mas depois vale muito a pena. E aí eu me dou o trabalho de sempre pegar e começar a ler a composição e ver. E olha que surpresa. Quando a gente vai olhar a composição de diversos produtos conhecidos no dia a dia, então vamos citar alguns lá. Bepantol, Cicaplast Lábios, o próprio Carmed lá da Fine, o Laneige Mask, né? O Laneige ele foi assim, um boom, eu acho que foi um dos produtos mais vendidos para lábio nos últimos anos, venda virtual bombando, e ele foi tão bombástico que inclusive é um produto que tem um grande índice de imitação. Então tem até blogs, vídeos no YouTube das pessoas ensinando como você diferencia o original dos fakes, né, dos falsificados. Tamanho boom, né, o frisson que deu com o Laneige. Daí vai lá Laneige, vai olhar o Atoderm Labs, né, enfim, o Prolip, existem vários hidratantes comuns aí do nosso dia a dia. E olha que surpresa, gente, que a gente vai ver. Quando a gente vai olhar as fórmulas, a gente vê que, na verdade, os principais ativos, eles se repetem, tá? Eles se repetem. Então, quais são os ativos mais comuns a gente encontrar nesses produtos labiais, tá? Eu fiz esta lista que eu quero contar pra você. Então, assim, ó, o que é mais comum? Olha, os ingredientes que vão tratar os lábios geralmente são agentes hidratantes, né? Porque a questão de ressecamento é o que mais pega ali de queixa no paciente, lábio rachado, lábio ressecado. E aí, então, é de se esperar que a gente vai encontrar ingredientes hidratantes. E dentro dos ingredientes hidratantes, a gente tem aquela questão, né, dos umectantes, dos emolientes e dos oclusivos. E aí a gente vai ver que geralmente ele tem um mix entre esses subtipos de hidratante. Vai ter lá agentes oclusivos, que vão fazer um filmezinho, uma capinha ali em cima do lábio. Tem os agentes que são umectantes, que vão trazer água ali para aquele ambiente, vai funcionar como um imã para a água. E tem os emolientes. Os emolientes praticamente ele dá um efeito de preenchimento. Ele, em vez de ele ser um oclusivo, ele vai lá entre as células, ele faz um efeito de preenchimento ali, de conexão entre as células. Então, basicamente, essa é a diferença entre eles. E quando a gente vai observar as formas, a gente vê que geralmente eles batem ali nesses três subtipos de hidratante.
É claro que tem alguns que têm maior concentração e tem outros que têm menos concentração. Desses ingredientes ali, dos oclusivos, os que fazem mais uma barreira, o que é mais comum da gente encontrar? A gente encontra muito parafinas, né? A parafina líquida é um ingrediente muito comum. Vem sendo descontinuado, nem todos os produtos têm parafina. O Prolip, por exemplo, o Atoderme, são ingredientes, deixa eu só ver se são esses mesmo. Lanolina, não, o Prolip não tem. Mas o Atoderme é um que é da Bioderma, ele tem, né, a parafina e tudo mais. Isso, a Atoderme tem parafina. Então, assim, a gente vê que é bem comum de encontrar ainda a parafina. A parafina, né, ela tem essa questão de fazer o biofilme. Ele é ruim, não é. A questão só da parafina, que eu fiz até uma live um tempo atrás, não sei se você assistiu, uma live que falava sobre petrolatos, né, que a parafina é um petrolato. E aí tem toda uma polêmica dos petrolatos, né? O petrolato ele pode ser tóxico, ele é cancerígeno, né? Na Europa tá proibido os petrolatos. O que é isso, Natália? A gente conversou sobre isso, né? A gente sabe que os petrolatos, existiu aí uma pesquisa que identificou que alguns petrolatos eles têm HPAs, né? Hidrocarbonetos policíclicos, aromáticos, que são substâncias que são cancerígenas, mas não são em todos os petrolatos que a gente encontra HPAs. Esses HPAs são contaminantes no processo de refinamento dos petrolatos. Então, tem para você identificar uma vaselina, uma parafina que seja livre de HPAs, geralmente eles usam a terminologia white, né, parafino. Então, assim, são parafina branca, tá? Ou são parafina não tóxica, ou limpa, ou clean. Geralmente essas marcas de responsabilidade aí, de grande demanda, eles usam essas que são certificadas, tá? Mas só para esclarecer aqui, abrir um parênteses com relação à questão das parafinas. O que é muito comum de encontrar ainda, que é comum a quase todos os hidratantes labiais, cera de abelha. Cera de abelha, né, o beeswax, ele é bem comum de encontrar também. E é como eu vou dizer assim, desses básicos que eu pesquisei, quase todos têm cera de abelha e é bem comum também. Um outro ingrediente que é bem comum a todos eles, aí lembra que a cera de abelha, né, por ser uma cera, ela funciona também mais como um oclusivo, ele funciona mais como uma barreira de proteção. São geralmente aqueles hidratantes que você aplica, né, e ele não absorve rápido, ele fica ali fazendo aquela camadinha, né, ele fica bastante, se você não vai passando a língua ali, ele vai ficando ali no lábio. Um outro ingrediente muito comum, que daí a gente entra mais dentro dos emolientes, são as manteigas, né? Então tem manteiga de karité, tem os óleos, né? Óleo de coco, manteiga de karité, óleo de coco. O que mais que eu vi aqui de manteigas vegetais? Tem óleo de coco, também comum, óleo de soja. Tá? Então, óleos vegetais, ceras vegetais é bem comum de encontrar também. Óleo de semente de mamona. Então, são esses olhinhos também são bem comuns de encontrar. A gente sabe que todos esses olhinhos eles têm uma certa equivalência entre eles. Diminuem um pouco quando a gente aplica, quando a gente vai falar de rosto, né? Porque tem alguns que são comedogênicos, outros não. Mas quando a gente vai falar de lábio, que não tem essa questão, aí todos eles acabam sendo mais equivalentes. Tem a manteiga de cacau, né? A manteiga de cacau, ela entra nesse rol, só que como ela ficou um pouco popular e ela não é a que dá mais emoliência, então ela foi meio que deixada de lado, assim, a manteiga de karité foi começada a vir com uma substituta forte, então a gente encontra mais manteiga de karité hoje em dia nesses hidratantes labiais do que a manteiga de cacau propriamente dita. Outro ingrediente muito comum de encontrar, que é um baratex, assim, para a indústria, é a lanolina. Eu converso bastante de lanolina aqui, conversei também de lanolina. A lanolina é uma coisa que pega bastante, assim, para quem é vegano, tá? Porque a lanolina, ela é um hidratante, ele faz mais uma oclusão também, né? É um agente mais emoliente, mas também faz oclusão, porque ela é mais pesada, mais grossinha.
E como o nome diz, ela é da lã da ovelha, né? Então é uma extraída aquela gordura da lã, né? E aí, claro que no processo de reaproveitamento, tosa da lã e tudo mais, e tem pessoas que por questões de ideais, assim, não quer usar nada que possa conter alguma ligação com os animais e tudo mais. E aí, né, é só lembrar que existe a lanolina vem ali da lã da ovelha, e daí, enfim, só para um título de curiosidade para você saber. E é comum a gente encontrar a lanolina que tem no Prolip, e se não me engano tem no Bepantol também. Um outro ingrediente que é bem comum da gente encontrar é o pantenol, a B5, né, a vitamina B5. A gente sabe que o pantenol, né, o dexpantenol, ele tem propriedades cicatrizantes, então para aquele lado que já é mais rachado, mais aberto, fissurado, aí você pegar aí um hidratante que contenha a vitamina B5, o pantenol, ela é bem interessante. A Bepantol, por exemplo, como o próprio nome diz, é uma opção também. Cicaplast também, né, também é uma opção. O pantenol então tem essas propriedades mais cicatrizantes, então se tem ferida, se tem fissura, ele é uma opção bacana também. É comum encontrar também a vitamina E dentro desses produtos. A vitamina E, ela vem ali com dupla função muitas vezes, ela não vem só com uma função de também funcionar como um ativo reparador. A gente sabe que ele é um antioxidante para lipídios, celulares e tudo mais, então assim, é um produto, até um ingrediente até anti-envelhecimento, a gente usa aí nos ingredientes de pele, mas a vitamina E ela também vem para estabilizar a fórmula, funciona como um antioxidante para a formulação. Às vezes a gente olha a composição, estava contando que eu olho bastante composição, eu olho a composição e eu não consigo saber se aquela vitamina E ela está colocada ali para ser um antioxidante da fórmula ou para ser um antioxidante de ação no paciente. A gente sabe mais ou menos isso pela concentração. Quando é altas concentrações, aí a ideia é realmente ser um ativo funcional, e quando ela em baixa concentração é mais para uma questão de estabilização da fórmula. Mas quando ela tá lá no finalzinho da fórmula, lá como último ingrediente, tocoferol, você vai ler ali. Você que não tem o hábito de ler produto ainda, começa a prestar atenção. Pega os produtinhos que você tem em casa e vai olhar lá no final da lista, tocoferol. Quando ele tá lá no finalzinho, tá? Ele, assim, o último, penúltimo ingrediente, sinal que ele tem pouquinho. Ele é um dos últimos, porque sempre vai vai decrescendo em quantidade, em concentração. Os primeiros ingredientes que aparecem são os maiores concentração na fórmula e os últimos são em menor concentração. Quando ela tá lá pro finalzinho, tocoferol, ele tá lá para estabilizar a fórmula, tá? Não pense que assim, uau, tem aqui mais um ativo aqui funcional. Não. Às vezes ele tá só lá para estabilizar a fórmula. Mas quando ele tá ali no meinho, mais pro início, significa que a vitamina E tem uma concentração maior, então ela realmente tem uma funcionalidade de tratar aquela pele ou o lábio, no caso que a gente está falando. Vitamina E, então, é bem comum de encontrar nessa funcionalidade ali nos hidratantes de lábio, tá? Agora, com o tempo, a gente vem observando que alguns produtos estão colocando ingredientes mais sofisticadinhos, glicerina, até ácido hialurônico, tá? Que daí eles já vão funcionar mais como umectantes, eles vão puxar a água ali para aquele local. Então, ele dá mais um efeito de preenchimento. Então, quando a gente vê assim, hidratante com efeito preenchedor, né, geralmente o que ele vai ter? Ele vai ter esses ingredientes, são mais umectantes, que eles atraem água para onde está. E digo mais, tá? Quando ele tem alto índice de umectantes e a gente aplica no lábio, experimenta vocês fazerem isso. Tem alguns produtos que a gente aplica e dorme, e no outro dia, ele tá um pouco mais inchadinho, assim, um lábio, né? Ele dá um leve volumezinho, ele dá um plumpzinho ali. Claro que é por atração de água, ao longo do dia aquilo vai saindo, se você deixar de usar, mas ele dá um aumentinho no lábio mesmo. Eu não sei se vocês lembram, saiu do mercado, acho uma pena, porque eu achava um produto muito bárbaro. Vocês lembram da filerina? Tinha um filerina contorno de olhos e contorno de lábios. Um produto que ele tinha alto índice de umectante. E aí o paciente colocava e ele sentia como se tivesse um efeitinho preenchedor, assim. Claro que não é igual de um preenchimento de fato, mas dava uma coisinha, assim, o paciente notava. Geralmente era isso, entendeu? Alto índice de umectante, geralmente ácido hialurônico de baixa cadeia molecular, e aí ele tem esse efeito de atração de água mesmo.
Aí falando disso, tá, de volume de lábio, vocês já ouviram aqueles produtos que dão efeito plump, né, na boca? Que dão um vermelhinho e uma inchadinha, assim? Vocês já viram falar? Já? Se não viram, vocês vão falar ainda, tá? Porque a gente vê cada vez mais. Tem produtos que têm essa promessa de fazer um efeito plump, um preenchimento e tudo mais. Inclusive, várias blogueiras de skincare de maquiagem mostrando, dividindo o lábio ao meio, daí coloca o produto de um lado e coloca o produto do outro. Aí dá uns minutinhos, um lado começa a ficar vermelhinho, mais inchado, e outro fica menos. O que é isso, Natália? O que tem ali que deixa que dá esse efeito? É um ativo que você conhece. Se você é dermatologista, você está me assistindo a dermatologista, você conhece essa substância. Inclusive, você já receitou ela para outras coisas e não sabe. É a capsaicina. Lembra da capsaicina que a gente usa lá para prurido crônico, né, liquícitis crônico, a gente, né, neuropatia, e a capsaicina, que é derivada da pimenta, né, tem até gente que ensina a pegar pimenta dentro de moço e passar no lábio, mas a gente não recomenda que faça, não pode dar ruim, tá? Mas a capsaicina é extraída da pimenta, e a capsaicina, ela faz uma vasodilatação. Uma vasodilatação. Essa vasodilatação vai conferir ali uma cor mais avermelhadinha, né? Vai aumentar a circulação local. A gente sabe que o lábio é ricamente vascularizado, tá? E por fato de ser uma mucosa, né? Por transparência a gente vê mais os vasos. Então, quando a gente aumenta aquela microcirculação, dá realmente um rosinho, um vermelhinho ali no lábio e um inchadinho. Então faz essa vasodilatação, o pessoal tem uma durabilidade ali de algum tempinho, de 1 hora no máximo, ali daquele efeito plump, depois passa. Mas, né, é um produtinho bacana. Tem que cuidar só o seguinte, esses produtos, né, a pessoa não pode aplicar, deixar correr para a volta da boca, senão fica um vermelhão ao redor da boca. E tem que cuidar que algumas pessoas são alérgicas, né, extremamente alérgicas, alérgica à pimenta, baixa tolerância, tem rosácea, tem uma pele muito sensível, vai aplicar aquilo, pode dar ruim, tá? Que eu já vi dar ruim mesmo, assim, a pessoa ficar completamente edemaciada ali, toda vermelha ao redor da boca por causa desses produtos. Mas a título de curiosidade, existe sim. Tem até gente que ensina a fazer gloss labial natural, quando tá comentando com pimenta, e aplicar para dar esse efeito plump no lábio. É por causa disso. Existem outras substâncias que são acrescidas nesses produtos, que dão um geladinho, dão um refrescor, que dá uma sensação ali também de um leve voluminho, como por exemplo mentol. Mentol é muito comum de encontrar, é tudo que é produto que dá aquela refrescânciazinha, aquele ardidinho, e às vezes até um plump, às vezes é o mentol. A gente vê aí o mentol, ele tem no Prolip, ele tem, eu acho que o Carmed também é um que dá o ardidinho, tem mentol também, então geralmente aquele ardidinho, aquele refrescante ali é por conta de mentol. Mas se você vai observar, assim, de maneira geral é isso. Os triglicerídeos caprílicos também são bem comuns de encontrar, são substâncias que são também mais emolientes. Então é isso, gente, sem mistério, tá? Geralmente são substâncias hidratantes, emolientes, umectantes e oclusivos. Um frufru ali, tipo um mentol, uma capsaicina, tá? Alguma coisa mais para dar um sabor, né? Então tem aí os perfumes, as fragrâncias, os ingredientes que dão sabor e alguns ingredientes ali para tratamento, assim, reparação, como a vitamina B5, né? O pantenol, a vitamina E. Não foge muito disso. Ou seja, meus queridos, tem alguns, claro, que tem uma concentração um pouco maior desses ativos, tá? Então, tem uns que são mais sofisticados em termos de concentração. Mas como nós, pobres réis, coitados prescritores, não conseguimos ter acesso às concentrações dos ativos, tá? A gente, algumas marcas, alguns fabricantes abrem, não, doutor, isso aí tem 1% de ácido hialurônico, não, esse aí tem 5% de glicerina, esse aí tem 10% de manteiga de karité, ou esse é quase 100% aí de óleos vegetais, então uma concentração alta, aí a gente consegue ter um pouquinho mais de noção, mas na maioria das vezes a gente não tem a concentração. O que fica de recado então para você, meu querido colega, levar para a sua vida profissional? De você entender o seguinte, como são todos muito equivalentes,
A ideia é dizer para o paciente escolher um que ele goste de usar e aplicar várias vezes. Aplicar e reaplicar, tá? Então, assim, vale a pena trocar, ficar trocando ali? Não, pega um, tá? Que já são todos muito parecidos. Pega um que você mais goste, que você conheça, confie, tá? E digo assim, ó, reaplica, reaplica. Quanto mais você lembrar, melhor. Se o paciente não está conseguindo hidratar, tem que revisar aqueles itens que a gente falou lá no início, né? Tirar o prego do pé, para ver se não tem ali alguma coisa que esteja piorando, prejudicando dando mais ressecamento no lábio. Daí não há realmente hidratante labial que dê solução. E para algumas pessoas, claro, quando tem um sinal de envelhecimento ali, da anatomia do lábio, considerado aí os procedimentos, né? Preenchimento labial, reposicionamento ali da comissura labial, lasers, hoje em dia tem diversas opções aí pro nosso dia a dia, ok? Olha, a gente falando bastante, acho que deu para dar uma boa visualizada aí na questão do skincare labial. E uma coisa que o pessoal pergunta também, assim, ó, quem forma muita pelezinha pode fazer esfoliação? Porque existem às vezes uns kits, não sei se já viram, os kits em esfoliação com hidratante. Olha, esfoliar, remover, né, a pelezinha morta, não é algo ruim não, mas claro, isso tem que ser feito com medida, porque senão o ato de esfoliar também é um ato que pode ressecar o lábio, tá? Então sempre depois de esfoliação, hidratar, e a esfoliação ela tem que ser com medida, ela tem que ser ali uma vez por semana no máximo, com delicadeza. Geralmente os esfoliantes de lábios são esfoliantes físicos, né? São pequenas microesferas que o paciente ali esfrega no lábio, às vezes tem algum esfoliante enzimático junto, mas geralmente físico, né? Então sempre fazer com delicadeza, remover e hidratar imediatamente para não dar aí mais ressecamento e a gente acabar perpetuando aquele ciclo sem fim, né? Cansei. Espero que eu tenha ajudado aí a esclarecer algumas coisas. Se ficou com dúvida, tá, gente? Manda aí pra mim, manda ali na nossa caixinha de conversa, que eu vou abrir agora, terminando a nossa live. E se você gostou, acho que vai ser útil aí pra você esse assunto, salva a live pra você assistir quantas vezes quiser, tá? Pra você não se perder, porque aqui como tem bastante postagem, às vezes a gente perde, vai ficar no feed, mas às vezes a gente perde, tá bom? Se você achou que vai ser útil também pra alguma outra pessoa, algum outro colega, manda aqui no aviãozinho essa live, tá legal? Então, eu vejo vocês no nosso próximo Momento Pele e Ciência. Vejo você lá nos stories também. Se você é colega médico e não participa ainda do nosso grupo do Close Friends, manda um direct aí que eu vou te adicionar lá, porque no Close Friends a gente fala mais sobre assuntos técnicos, prescrição, dose de medicamento, número de produtos, etc, tá? Então dá um alô aqui que eu te adiciono lá pra gente participar. Oi, Taíne Lacerda, obrigada. Fernando, onde acha as gravações? Tem salvas no nosso feed, tá? Tem no Spotify, Momento Pele e Ciência, fica também salvo, a gente pode procurar lá, Momento Pele e Ciência, tem ali no formato de podcast, né? E tem aí para os alunos da plataforma do Skin Training, a gente tem aí a nossa plataforma, o curso Pele 3C, tem ali também tudo organizadinho e com material de apoio na plataforma, daí é exclusivo para alunos. Quem é aluno tá e não sabe disso, tem lá dentro da plataforma do aplicativo, você vai acessar, tem Momento Pele e Ciência e tem lá direitinho organizado todas as aulas. São mais de 60 lives, mais de 60 aulas para você conferir quantas vezes quiser. Mas aqui no feed ficam todas também, tá bom? Fica um pouco mais difícil de encontrar porque é muita postagem, mas tá tudo ali, tá ok? Uma boa noite para você, então. Vejo você na próxima. Se tiver sugestão aqui, também estarei esperando.